Olá, meu nome é Ricardo. Esse vídeo é a avaliação do módulo de instrumentação e medição de processo, da turma de instrumentação industrial 2017-112, cenário de Nova Iguaçu, orientador Roberto Esteves. O conteúdo do vídeo se refere à medição de nível através do borbulhador. Irá ser visto tanto a parte conceitual quanto a parte de demonstração da medição. Olá, meu nome é Alexandre e antes de prosseguirmos para a demonstração de medição de nível através do borbulhador, é necessário saber alguns conceitos. Primeiramente, deve-se saber que o nível é a altura de um sólido ou líquido, armazenado em um tanque ou outro recipiente. Vale lembrar a todos que para a medição de nível existem diversas técnicas para diversas situações. O tipo visto nesse vídeo é a medição de nível através do borbulhador. O medidor de nível tipo borbulhador utiliza um conceito visto no teorema de Simon-Steven, no qual diz que a pressão exercida por um fluido depende exclusivamente da sua altura. Nesse exemplo, pode ser visto que a pressão exercida por um fluido depende exclusivamente de sua altura. Aqui podemos observar um fluido de densidade igual a 1, exemplo, a água, e a altura do nível de 1,5 m. A pressão exercida pela coluna d'água é igual a 1.500 milímetros de coluna d'água, uma unidade de uso comum, obtida através da fórmula altura da coluna vezes a densidade do fluido. Aplicação, funcionamento e demonstração. A medição de nível do tipo borbulhador é normalmente aplicada em ambientes com risco de explosão, devido a ela utilizar apenas ar comprimido para sua medição, evitando sinais elétricos. Mas isso não impede do tipo borbulhador ser aplicado em ambientes convencionais. Neste tipo de medição, é inserido o tubo no tanque, estando com uma das extremidades do tubo submersa no líquido. Essa extremidade deve haver um chanfro ou um corte, para que a mesma não seja tampada ao encostar no fundo do tanque. A extremidade superior será de onde vem o suprimento de ar. O funcionamento desse medidor baseia-se que será necessária uma pressão igual à coluna líquida existente no tanque, para que o ar vença e consiga escapar pela extremidade inferior do tubo. Para saber se realmente a pressão exercida na coluna de líquido está sendo vencida, aplica-se um pequeno valor adicional na pressão de suprimento, no qual irá fazer que escape bolhas de ar pela ponta do tubo imersa. Esse valor de pressão adicional é desprezível, desde que o borbulhamento não seja intenso. A medida é feita por meio de um instrumento receptor, que pode ser um manômetro ou qualquer outro instrumento transmissor de pressão. Este instrumento irá indicar ou transmitir o nível do líquido existente no tanque. Quando o nível do líquido sobe ou desce, a pressão interna do tubo aumenta ou diminui respectivamente. Essa variação de pressão é sentida pelo instrumento receptor. Uma coluna de líquido maior requer maior pressão de ar para que haja a expulsão de bolhas de ar, e para colunas menores, pressões menores de ar. Para obter um bom índice de precisão, é necessário que o fluxo de ar seja mantido constante em qualquer situação, utilizando orifícios de restrição, válvula de agulha e outros dispositivos. O método de medição de nível por borbulhamento não é indicado para tanques fechados sob pressão, devido a alterar o valor real da medição. O ar utilizado tem que ser limpo e seco, pois o mesmo não pode contaminar o líquido em questão. Agora, na parte prática, estaremos usando o ar comprimido e a parte elétrica. Por isso, faremos o uso dos EPIs, o óculos e a luva. Continuando aqui, nós temos uma garrafa PET onde representa o nosso tanque e nós fizemos as marcações dos níveis 0, 25, 50, 75 e 100, onde 0 representa o nível mínimo e 100 o máximo. Também usamos o nosso calibrador de pressão 507 e o nosso transmissor, e também o suprimento de ar. Infelizmente, o áudio gravado a partir desta cena não foi capturado corretamente. Para que possa entender o que acontece nas cenas seguintes, irei narrar detalhadamente as próximas cenas. Nessa parte, podemos ver nossa unidade de conservação, elemento responsável por uma das camadas de filtragem e secagem do ar, e pela regulagem da pressão. De acordo com o esquema visto anteriormente, essa é a parte do suprimento de ar. Agora observamos nosso instrumento receptor,
o instrumento no qual vai fazer a leitura da pressão que está sendo exercida na coluna líquida para que a mesma possa ser vencida. Ele faz a leitura da pressão interna do tubo borbulhador. No nível de 0% a 100% temos uma altura de 160 mm. E devido a estarmos utilizando a água como nosso líquido, a pressão exercida por essa coluna é de 160 mm de coluna d'água. Ou seja, a pressão necessária para vencermos essa coluna é de 160 mm de coluna d'água, mais um pequeno valor adicional para que surjam as pequenas bolhas de ar. Temos aqui o calibrador de pressão PC157, o instrumento que estamos utilizando como referência para saber o valor real da pressão. Utilizamos ele para fazer a calibração do transmissor. Nesse momento, começamos a comparar o sinal do transmissor com o nível do tanque apresentado. Podemos observar os valores do transmissor através do palme. No nível de 100%, o transmissor está fornecendo o sinal correspondente. Verificamos agora o sinal no nível de 75%. E por último, verificamos o sinal no nível de 0%. O sinal novamente correspondente ao nível referente ao tanque.